Olá, eu sou Marcelo Maluf e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito do meu romance A Imensidão Íntima dos Carneiros, especificamente sobre as dedicatórias que abrem o romance, a pedido do professor Leonardo Tonos. Eu abro as dedicatórias para Knum, que é o deus egípcio, corpo humano, cabeça de carneiro, esse ser mitológico ligado à criação, a modelar o universo, dentro da tradição da mitologia egípcia. Por isso, eu trago a figura desse deus como uma representação importante de ancestralidade, o que vai ter muito em comum com o desenvolvimento do enredo, do tema que passa a história do romance. O Cristo, depois, afinal de contas, o Cordeiro que foi imolado, aquele que se doou, aquele que se entregou, que derramou o seu sangue com a consciência disso, sabendo disso, aquele que escolhe ser o Filho de Deus, aquele que se diz o Filho, que se coloca no lugar. Então, por isso, a força da imagem simbólica do carneiro ligado ao Cristo e também pela tradição cristã que passa pelo romance quase todo o tempo. Depois, para os meus ancestrais, os carneiros, e aí é a relação, é claro, do autor, minha, com esses animais, porque entendo que dentro da história do livro, o personagem Marcelo, que não sou eu, mas que tem o meu nome, que de alguma maneira conversa comigo e como narrador, se apresenta dentro dessa tradição, da tradição dos carneiros, da tradição genealógica, a mesma tradição e mesma linha, porque passa o Assad, que é avô do Marcelo, assim como o seu bisavô. Então, colocar-se, né, o personagem narrador, ao se colocar nesse lugar, ele se remete também, é claro, às figuras ancestrais de Knum e do Cristo. Depois eu dedico para Daniela. Daniela, minha companheira, minha interlocutora, minha primeira leitora, com quem eu conversei todo o processo, com quem eu pude dialogar e fazer todo as minhas. Ela pontuou muito várias questões, o que me deu outras percepções em relação ao que eu mesmo estava escrevendo. Então, uma figura não só como minha companheira, né, mas figura importante no processo criativo do romance. Depois, para aqueles que vieram e que ficaram, aí eu trato diretamente aos imigrantes, aqueles que aqui ficaram, e não aqueles que voltaram para os seus lugares de origem, aqueles que aqui criaram raízes, aqueles que puderam aqui se fundir à cultura brasileira. E por fim, a memória de meu pai e de minha mãe. Meu pai, que sem ele não haveria esse romance, foi a morte dele, a partir dela que eu fui procurado por um tio, o Sami, que está no livro, e que me conta o segredo do Assad, segredo que é a gênese do romance todo. Então, a figura do meu pai, não só por isso, mas também pela presença dele em minha vida, por ser uma figura sempre muito próxima, sempre muito incentivadora do meu processo ali, ainda começando na adolescência como artista, como escritor. Depois, minha mãe, que acompanhou todo o processo do romance, todo o processo de escrita, de longe, por telefone, com quem eu comentava o que eu estava escrevendo, e ela ficou muito interessada em ler o livro. No entanto, não pôde, porque ela faleceu logo que eu dei o ponto final no romance. Minha mãe faleceu vítima de câncer, e enfim, ela não pôde ler o livro, mas que foi também alguém muito próximo, minha mãe uma pessoa muito próxima e também alguém que compartilhou comigo muitas histórias que estão no romance. Enfim, eu acredito que resumidamente seja isso.
mas há muitas outras coisas para serem discutidas. É isso.